Então digamos que você está pensando em abrir uma conta bancária nos Estados Unidos na intenção de construir a sua poupança em dólares para poder se proteger da desvalorização do real. E aí você descobre que para ter uma conta bancária por lá, você precisaria ir até lá presencialmente fazer essa abertura, ou ainda abrir no nome de uma pessoa jurídica. Só que você não tem tempo para ir até os Estados Unidos abrir essa conta, ou você não tem um patrimônio que justifique ter uma empresa offshore para fazer a abertura da conta no nome dessa empresa. Então o que você pode fazer? Bem, no vídeo de hoje eu vou te contar 5 alternativas que você possui para construir essa sua poupança em dólares de forma totalmente remota, sem precisar sair do Brasil e de forma barata. Então vamos lá. Bem, quem caiu de paraquedas aqui no canal já deve estar se perguntando por que diabos que algum brasileiro iria querer ter uma conta bancária lá nos Estados Unidos em dólares. Como que isso poderia ser útil? E bem, são diversas as vantagens. Algumas pessoas, elas montam essa conta na intenção de fazer uma poupança em dólares para, sei lá, pagar o estudo de algum filho no exterior lá no futuro, eventualmente. Outras pessoas, como é o meu caso, gostam de ter uma reserva em dólares como forma de proteção à desvalorização do real, que tem sido a pior moeda do mundo nesse ano de 2020 e que no longo prazo tem uma tendência crônica de se desvalorizar em relação ao dólar. E para você ter uma ideia de como essa forma de proteção é eficiente, quem comprou dólares em 2008, por exemplo, e deixou paradinho embaixo do colchão, teve uma performance melhor do que quem comprou o índice Bovespa. E isso sem correr a metade dos riscos que teria corrido caso tivesse exposto às ações de empresas listadas aqui no Brasil. Enfim, os motivos são diversos, os meus são esses. E se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Por aqui a gente fala de estratégias de investimento internacional, de empreendedorismo em uma escala global e de planejamento tributário. São assuntos que são do interesse aí de quem quer guardar mais dinheiro no seu bolso e alcançar a liberdade financeira, sempre nessa perspectiva de internacionalização, que é o nosso diferencial. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, clica no botão do sininho para receber uma notificação sempre que sair novidade por aqui. E mais, clica no botão de gostei que é para o YouTube entender que você gosta desse tipo de assunto e te recomendar mais coisas assim. E bem, quanto à questão da conta bancária lá nos Estados Unidos, então, como eu já mencionei, para fazer essa abertura, em regra, você precisa ir até lá presencialmente. É bem verdade que tem algumas exceções a essa regra. A primeira delas é para quem vai abrir na pessoa física mesmo e já vai de cara fazer um depósito inicial bastante elevado e vai manter sempre esse valor mínimo desse depósito em conta lá nessa conta que você vai ter lá fora. Quão elevado? Bem, hoje em dia o banco que te exige o depósito mínimo mais barato lá nos Estados Unidos, ele vai te pedir $3.000 que você precisa manter lá parado para sempre. Mas esse é um preço promocional. Em regra, esse mesmo banco, ele cobra $10.000 para você fazer a abertura dessa conta. Manter também, não é só depositar no início, tem que manter. E cara, convenhamos, isso acaba ficando inviável para a maior parte dos brasileiros. E aí uma outra exceção é para quem vai abrir a conta bancária no nome de uma empresa offshore ou de uma empresa lá nos Estados Unidos, em Delaware, por exemplo. E nesses casos, se você tomar todos os cuidados, tem como fazer a abertura de forma remota. Mas cara, isso também tem um custo. No melhor dos casos, para você montar uma empresa em Delaware, você vai ter que desembolsar cerca de $700 aí com contadores ou advogados que vão fazer todos os trâmites para você. Aliás, se você conseguir fazer tudo isso sozinho, aí esse custo abaixa bastante. Pode ser que ele vá até para $120 apenas, mas não é todo mundo que consegue. Aliás, a maior parte das pessoas não sabe como fazer isso. Aliás, se você tiver interesse em aprender em como que se faz para abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu estou pensando em fazer um curso ensinando as pessoas.
Você teria interesse em fazer esse curso? Deixa um comentário aqui nesse vídeo contando pra gente. Mas voltando aqui, o fato é que para ter essa conta bancária lá nos Estados Unidos, então, independente de qual caso for, você vai ter uma dificuldade. Vai ter que ir até lá, ou vai ter que depositar $3.000, ou vai ter que gastar $700 para abrir uma pessoa jurídica e provavelmente mais alguns dólares para que alguém vá lá abrir a conta para você. E acaba que fica inviável para muita gente que ainda está começando a fazer as suas primeiras poupanças em dólares. E é por isso que você precisa conhecer algumas alternativas que permitem você poupar em dólares de forma remota e barata. E é isso que a gente vai começar a conversar agora. Mas antes da gente falar dessas 5 alternativas, deixa eu fazer um parênteses. Eu as organizei da que eu menos gosto, indo para a que eu mais gosto. Então fica até o final do vídeo para saber qual que é. E mais, a que eu mais gosto, ela é inclusive a menos utilizada e menos conhecida. Eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. Agora, um outro parênteses também é que isso aí é uma ordem de preferência, mas a gente sempre tem que ver qual que é o preço que você vai pagar no câmbio em cada uma dessas alternativas. Se na que eu menos gosto o preço do dólar estiver mais barato, aí automaticamente é provável que ela passe a ser uma das mais interessantes. Dito isso então, vamos às alternativas. Forma número 1, fundos cambiais. A forma mais tradicional dos brasileiros se exporem a dólar é comprar cotas de um fundo cambial de dólar. É muito fácil, você compra do seu internet banking, do conforto da sua casa. Só que eu acredito que essa maneira ela tende a cair em desuso. Afinal, ao menos na minha opinião, ela é a pior de todas. Isso não é nem por causa dos fundos cambiais em si, mas por causa da tributação envolvida nessa operação. Por exemplo, se você comprou fundos cambiais e você for vender nos primeiros 30 dias, vai ter a incidência do chamado IOF regressivo, sendo que quanto mais perto da sua compra, mais alto vai ser esse IOF. E mais, o pior não é nem esse IOF não, afinal você provavelmente vai comprar para o longo prazo. O pior é o imposto de renda come cotas, que todos os meses de maio e novembro vai reter um pedaço aí dos seus investimentos lá na fonte e não há nada que você possa fazer para evitar isso. Isso é péssimo, porque está cortando galhos da sua árvore e evitando que você tenha rendimento sobre os seus rendimentos, criando aquele efeito bola de neve dos juros compostos. E é por isso então que no longo prazo a performance dos fundos cambiais de dólares líquida, ela costuma ser bem inferior à alta do dólar. Você está deixando dinheiro na mesa. Mas eu não vou mais me alongar aqui nos fundos cambiais não, até porque eu já fiz um vídeo só para tratar sobre eles, que eu vou deixar aqui no izinho para quem ainda não conferiu. Forma número 2. Contratos futuros de dólares. E uma outra maneira de você começar a construir uma espécie de poupança em dólares é por meio da compra de contratos de dólar ou de mini dólar no mercado futuro. Dessa maneira, você não vai ter o IOF, por exemplo. Mas saiba que para quem está comprando para o longo prazo, isso aí é uma gambiarra, cara. Porque o que acontece é que esses contratos futuros, eles têm vencimento mensal. Então eu compro hoje para vencer no dia 31 do mês que vem. Aí no 31 do mês que vem eu tenho que comprar de novo, vou realizar e vou comprar de novo. Então eu teria que todo mês fazer essa operação. E não adianta eu querer comprar hoje aquele que tem vencimento para, sei lá, daqui a 5 anos, porque não vai ter liquidez no mercado e eu não vou conseguir comprar. Então, na prática, essa é uma opção que acaba ficando um tanto quanto inviável para quem pretende ter essa exposição a dólares por um prazo maior do que 30 dias. Existem opções melhores, vamos lá. Forma número 3. Comprar dólares físicos. Eis aí uma alternativa que eu já começo a achar interessante, a compra de dólares físicos, que na minha opinião é muito melhor do que a primeira e que a segunda alternativas que eu acabei de contar para você. A principal vantagem de você comprar dólares em espécie é que em um cenário apocalíptico, tal qual aquele que a gente já teve aqui no Brasil, lá nos anos 80 e 90, de hiperinflação e de confisco de contas poupanças, cara, nesse cenário, quem tem dólares guardados em casa
é rei, tá com tudo, tá podendo. Só que, cara, o fato é que também tem alguns problemas em você comprar dólares e mantê-los físicos em casa. O primeiro e o principal, na minha opinião, é a questão da segurança, ainda mais em um país violento como é o caso do Brasil. E é justamente por isso que eu não compro dólares físicos, por isso que eu não gosto tanto também dessa alternativa. E o segundo problema é a questão do spread entre o preço de compra e o preço de venda. Deixa eu te explicar. O que acontece é que na hora que você for comprar, as casas de câmbio elas costumam praticar um preço que é mais alto do que o preço que elas praticam na hora que você for vender. E esse gap aí, ele acaba que faz com que você possa perder dinheiro. Claro, existem algumas maneiras de você driblar esse problema, como procurar aqueles sites que já buscam quais são as casas de câmbio mais em conta para você. Eu vou deixar um deles aqui na descrição para que você possa conferir. Mas ainda assim, convenhamos, esse problema existe. E se você for comprar no mercado físico, desconhecido, sem ser em casas de câmbio, aí você corre o risco da procedência, porque você não sabe aí se essa moeda não é falsificada, por exemplo. Já pensou passar uma nota falsa na sua viagem para a Disney e acabar sendo preso? Que dor de cabeça, não é mesmo? Em todo caso, o fato é que, diferente do que acontecia lá nos anos 80 e 90, hoje em dia existem melhores maneiras de você estar exposto a dólares para se proteger de cenários apocalípticos. E é elas que a gente vai falar aqui nas próximas formas. Forma número 4. Contas offshore ou contas em corretoras americanas. Para quem não sabe, conta offshore em dólares são aquelas contas que aceitam depósitos em dólares, mas que não estão sediadas nos Estados Unidos. E aí não importa se vai ser uma conta bancária, uma conta digital de pagamento ou ainda uma conta em corretora de valores. E conta em corretora de valores, aí não importa se é offshore, se é americana, brasileira ou o que for, são aquelas contas que o pessoal utiliza para investir em produtos financeiros, tal qual ações de empresas, por exemplo. E bem, como é que uma conta offshore ou então uma conta em corretora de valores americana pode beneficiar você que quer poupar em dólares e ainda não tem uma quantia expressiva? Simples. No caso das contas em corretoras de valores americanas, é porque o processo de abertura delas é muito fácil. Diferente do que acontece com as contas bancárias lá nos Estados Unidos, que precisam ser abertas em regra presencialmente, as contas em corretoras você consegue fazer tudo do conforto da sua casa. E uma vez aberta a conta, você pode enviar o seu dinheiro para lá e o seu saldo vai ficar em dólares. Então isso é uma forma de você ir construindo a sua poupança em dólares. É claro, vão ter algumas desvantagens também. A principal delas é que a maior parte dessas contas em corretoras de valores, elas não vão te dar acesso a um cartão de crédito ou de débito. Mas convenhamos, para quem quer poupar, então, na realidade, isso nem é um problema tão grande assim, porque assim você não gasta. E se você está curioso em saber algumas contas em corretoras de valores americanas, a gente vai ter empresas aí como a Avenue, como a Passfolio, como a TD Ameritrade e, salvo engano, a Interactive Brokers também fica sediada lá nos Estados Unidos. Agora, ainda que não fique, a gente pode ter uma conta em corretoras de valores offshore também que aceitem dólares. É o caso, principalmente, das empresas que elas trabalham com Forex, que é o mercado de moedas. Isso aí pode ser interessante, principalmente se for Forex, porque aí você vai ter uma conta realmente multimoedas. Só que eu prefiro as americanas porque, querendo ou não, elas têm mais robustez. A chance de uma corretora de valores grande americana quebrar, ela é realmente muito pequena. Eu arrisco a dizer que ela é menor do que a chance até de alguns bancos pequenos em países de terceiro mundo quebrarem, por exemplo. Agora, cuidado, você precisa ver se a corretora de valores que você escolheu, ela não cobra taxas caso você deixe o dinheiro parado lá sem movimentação por determinados períodos. Esse é um ponto de atenção que você precisa ter. E quanto às contas offshores, aí a gente vai ter dois grandes grupos. O primeiro é o das contas digitais, que são mais as fintechs, e o segundo é os das contas bancárias offshore, como é o caso de uma conta em dólares no Uruguai, ou sei lá, qualquer país praticamente lá no Caribe, por exemplo, que aceita depósito em dólares. Bem, vamos começar então pelas contas digitais. Essa é uma alternativa interessante porque é fácil de você abrir de forma totalmente remota aqui do Brasil.
E diga-se de passagem, elas também te dão um cartão de débito na maior parte dos casos. As mais famosas e mais fáceis de serem utilizadas por brasileiros são as contas do C6 Bank e do BS2, porque eles possuem um braço aqui no Brasil que é para possibilitar e facilitar a abertura. E uma outra conta que eu gosto bastante é a Niat, que fica lá em Hong Kong. Eu gosto muito dessa alternativa, principalmente porque ela tem um pouquinho mais de privacidade. E ela também é interessante para quem trabalha com comércio internacional, com algum e-commerce, por exemplo. Mas como eu disse, essas contas elas são contas digitais, são contas de fintechs e não são contas assim para o cara ter um valor muito expressivo. Elas quebram um galho para quem está começando o processo de internacionalização, mas eu jamais falaria para alguém que está com um valor significativo botar esse valor sob custódia dessas fintechs. Se você quer valor mais expressivo, procure uma conta bancária mesmo. E aí, conta bancária offshore, que você possa abrir de forma totalmente remota, já começa a complicar um pouco. Primeiro porque, se você for abrir de forma remota, a burocracia costuma ser muito maior. Segundo, porque você já elimina a maior parte dos melhores países para se ter uma conta bancária offshore. É por isso que eu pessoalmente ia preferir ir até ali no Uruguai abrir essa conta ou ir até os Estados Unidos mesmo para abrir a conta lá em alguma oportunidade, planejando a minha próxima viagem. Mas se você quer abrir essa conta de forma remota, aí um bom país para você escolher é as Ilhas Cook, lá no Caribe. Lá eles vão ter o CSB Bank, que é um banco que permite que brasileiros façam a abertura na pessoa física de forma totalmente remota. Devo te confessar, eu não conheço esse banco, nunca trabalhei com ele. Então, se você for se aventurar a abrir uma conta lá, saiba que o processo é burocrático, mas compartilha com a gente aqui nos comentários qual vai ser a sua experiência para o pessoal aí acrescentar um pouco mais. Forma número 5, criptomoeda DAI. E para surpresa de muita gente, na minha opinião, a melhor maneira de se poupar em dólares é por meio de uma criptomoeda. Isso mesmo, uma criptomoeda, cara. Mas é uma só em específico, que eu já vou te contar qual é. E ela é melhor em todos os sentidos. Primeiro porque ela tem maior sigilo, já que não tem processo de conhecer o seu cliente. Segundo porque ela é altamente portável. Você consegue transferir bilhões em, sei lá, um único pendrive para qualquer lugar do planeta e com sigilo. Isso é perfeito. Mas, cara, vamos entender melhor de que criptomoeda que eu estou falando então. Para início de conversa, você tem que entender o que é uma stablecoin. Stablecoins são aquelas criptomoedas que têm uma relação de 1 para 1 para o dólar. Então a gente vai ter a mais famosa, que é o USD Tether. Não é essa que eu gosto, mas é a mais famosa. E ela vai ter essa relação de 1 para 1 porque a empresa Tether, ela fala, para esses 1 milhão de Tethers que a gente tem aqui, eu vou ter uma conta bancária com 1 milhão de dólares depositados, que é para dar lastro e a gente conseguir manter essa relação de 1 para 1. Só que, cara, isso aí tem diversos problemas. O primeiro é que quem garante que a empresa Tether está falando a verdade? Aliás, provavelmente ela não tem esse 1 milhão para dar lastro. Isso aí é pouco provável. Eu não sei no caso da Tether em específico, mas a maior parte dessas stablecoins tem esse problema. E o segundo problema é que aonde que você vai deixar os seus Tethers? Você vai deixar em uma exchange, que nada mais é do que um banco de criptomoedas. E ela também é um custodiante centralizado, que é uma startup pequena com 3 caras que pode sumir com o teu dinheiro. Então a gente tem muitos problemas. Mas tá, Guilherme, você falou que essa é a melhor maneira e agora você está falando que ela é a pior? Se explique. Calma, é que tem um caso em específico, uma criptomoeda em específico, que ela dribla todos esses problemas, que é a DAI Stablecoin. O que acontece é que ela consegue manter essa relação de 1 para 1 com o dólar, só que ela elimina o intermediário. É como se ela fosse o Tether sem a Tether por trás. E como que ela consegue manter essa relação sem um ente central no meio? Utilizando a tecnologia DeFi, finanças descentralizadas, que é construída em cima da rede de blockchain. E é por isso que é uma criptomoeda. Nada mais é do que uma tecnologia que elimina intermediários. E ela é fascinante. Não convém explicar aqui agora porque seria mais um vídeo para fazer isso. Mas em regra é como se ela fosse um Uber sem a necessidade da empresa Uber por trás. Não tem ninguém por trás, mas você entra no aplicativo e você consegue diretamente
comunicar ao seu motorista sem precisar de uma empresa fazendo essa ligação. Esse é o futuro das finanças, inclusive. E aí você deve estar pensando, e quanto ao problema das exchanges que você acabou de falar, Guilherme? Aí a gente consegue driblar por meio das exchanges descentralizadas, que nada mais são do que uma espécie de internet banking, só que não tem mais a entidade do banco por trás. É a tecnologia da blockchain que consegue manter esse internet banking de pé. E aí você pode ser o próprio custodiante das suas DAIs. E cara, isso é fascinante, porque traz todas as vantagens de você ter bilhões em dinheiros físico escondido dentro de um pendrive para levar aonde você quiser e com toda a privacidade e liquidez do planeta. As finanças descentralizadas, elas não são coisa de criança não, cara. Na verdade, elas provavelmente vão ser a revolução de todo o mercado financeiro, porque elas estão eliminando e tornando desnecessário todos os intermediários. E o mercado financeiro é um dos lugares mais repletos de intermediários. Eles já foram importantes porque para lidar com dinheiro sempre precisou de alguém aí para fazer essa verificação. E a tecnologia está tornando isso desnecessário. Isso daí, meu amigo, isso aí é o futuro. E se você quiser comprar DAI, eu também vou deixar um link de uma exchange aqui na descrição. E por esse vídeo, a gente fica por aqui. Deixa um comentário aí pra gente. Um abraço e fui!